começar aqui, então, hoje, fazendo a revisão aí para a prova. Como eu já tinha avisado, hoje eu não vou dar aula prática, né? Vai ser aula aí de esclarecer dúvidas, tanto aí dos exercícios teóricos, quanto dos exercícios práticos aí, né? Das práticas. Aliás, estou preocupada porque vocês têm 2 práticas aí para entregar hoje e ninguém fez a entrega ainda. A situação não está boa, né? E essas práticas que vocês têm que entregar, gente, são muito importantes aí, servem como estudo também para a prova de manhã. Então, apesar de serem práticas, vão ajudar aí nos estudos, né? Além, óbvio, né, de ter aí a entrega das práticas, mas além de ser, né, a nota aí da prática, tem a questão aí do estudo mesmo, vai ajudar para vocês aí até para estudar para a prova. Então, né, quem fizer as práticas aí também já vai estar estudando para a prova, tá? Então, a gente pode comentar aqui, se alguém tiver com dúvida nessas práticas. Até mandei um aviso lá para vocês para reforçar, depois eu vou entrar aqui e comentar de novo, né, sobre a última prática. Eu tinha falado uma informação errada a respeito da prática, né, principalmente lá a questão de número de endereços. Depois eu fui olhar com cuidado, né, e vi lá que estava, né, eu tinha falado uma coisa incorreta, mas enfim. A gente, posso comentar aqui dos exercícios teóricos, depois desse gabarito aí eu vou disponibilizar para vocês. E a gente, né, pode depois, então, aí, né, enquanto isso a gente vai disponibilizando aí, tirando as dúvidas, né? Estou preocupada aqui tem um número grande de alunos aí sumidos das aulas e das entregas, né? Esses últimos exercícios mesmo, né? Nós temos 35 alunos aí na turma, 24 entregaram e o exercício 12 apenas 21. Então, tô achando que está complicada a situação aí. Muita gente sumida, né? Pouca gente vindo aí nos encontros síncronos. Eu acho que a gente já poderia estar lá no presencial também, concordo com muita gente aí que fala isso, né? Mas infelizmente não está nas nossas mãos, né? Definir isso. De qualquer forma, a matéria é complicada, né, Abner? E você, Abner, que está presente nas minhas aulas, como se diz, não foi por falta de aviso, né? Eu, desde lá do início, falei, gente, vamos acompanhar, vamos fazer os exercícios, tem que estar de olho. E essa matéria não vai ser só para o 2º ano, mais uma vez, vou comentar isso também, já cansei de falar isso. Vocês vão precisar dela no 3º. Então, não adianta, eu vou estudar aqui de qualquer jeito, só para poder tirar uma notinha aí para passar em TCD, e pronto, posso esquecer. Não, essa matéria vai ser muito importante no 3º ano também. Então, não adianta fazer aqui as coisas mal feitas, né? Mas aí, enfim, cada um sabe de si, né? Então, eu estou avisando, desde que começou o bimestre, que essa matéria não é trivial, é complicada, né? E que vocês tinham que ter aí uma parte que dependia muito aí do esforço pessoal, porque não adianta ficar só aqui blá 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 falando de endereço IP se vocês não botarem a mão na massa, né? Então, né, temos que cada um vai ter que fazer a sua parte aí, gente. Infelizmente, né, tá complicado, matéria difícil, final de ano, todo mundo cansado, eu também estou bem cansada, né? E, né, a gente, né, mas temos que fazer o esforço aí
para tentar fazer as coisas da melhor forma possível, tá? Então, eu vejo que tem aí alunos interessados, né? Apesar de tudo, estão correndo atrás, mas tem uns desgarrados aí, que eu realmente estou preocupada, né? O pessoal bastante sumido aí, tanto dos, né? Não sei se depois está pegando para assistir às aulas, mas enfim, né? Eu vejo as entregas, né? As entregas aí são importantes e ainda tem pelo menos aí 10, 11 alunos sem entregar. Isso para mim é muita coisa, muita gente, né? Bom, então vamos lá, né? Chega de blá blá blá, vamos fazer aqui a prática, os exercícios, né? Então, essas questões mais teóricas aqui eu vou deixar para vocês, né, conferirem depois no gabarito, porque não tem nada de né, excepcional. E aí a gente vai para a parte mais prática, que eu acho que é o que é mais importante aí, a gente acho que é onde surgem mais dúvidas. Inclusive o exercício 10, né, é um exercício mais tranquilo, que ele é mais teórico, vai perguntar aí funções do IP, né? Então a questão aí né, o IP, a questão do encaminhamento, e para fazer esse encaminhamento, ele usa endereçamento hierárquico. Então, são as duas coisas importantes aí com relação ao protocolo IP que a gente tem que entender, né? Que a função principal dele é encaminhar pacotes entre redes, né? E para fazer isso, né, os dispositivos e as redes têm que estar identificados aí com esse endereçamento hierárquico, que é o endereçamento IP. Então, né, essas são as definições aí. Com relação aí ao endereçamento IPv4, né, depois, semana que vem, a gente vai começar a falar do IPv6, mas o IPv4, né, são endereços aí de 32 bits, aqueles 4 octetos, né, 4 bytes aí para identificar os endereços. Inicialmente tinha aquela ideia de classes, né, que eles achavam que ia ser uma boa ideia para distinguir o tamanho das redes aí, tá? E, né, achavam aí que isso seria interessante. Depois, com o crescimento, né, muito maior do que o esperado da internet, viu que não era uma boa ideia, depois, inclusive, tirou, né, até essa questão, tá? Que mais? Por que existem, né, os IPs internos e externos? A gente também já comentou isso, principalmente a questão de reaproveitamento, né, dos endereços IPv4. Então, hoje a gente tem aqueles endereços, né, igual a gente normalmente tem em casa, 192.168, 172 e os 10, né, para serem reaproveitados em diferentes redes, né? Então, esses endereços eles podem ser repetidos e aí a gente economiza aí endereços válidos na internet. Foi uma solução interessante que ajudou a estender a vida útil aí dos endereços IPs, né? Questão aí da máscara, né? São aqueles IPs especiais que começam com 255 para que identifique-se aí a parte do endereço que vai identificar a rede e aí depois aí a parte aí também de subrede, né? E é fundamental aí o uso da máscara para que tanto os nossos dispositivos quanto os roteadores, né, consigam identificar se o pacote, né, se o destinatário de um pacote está ou não na mesma rede, né? Então a máscara ela serve para isso e todo processo de configuração de rede aí vai ter a máscara, né? Então tá aqui, ó, inclusive já é a resposta da questão 3, que é o processo de encaminhamento. Então como é que faz? Através de sua máscara, do seu endereço IP, do IP de destinatário, um host, né, que também pode ser um roteador, verifica se o destinatário encontra-se na mesma rede ou não. Se sim, os dados são encaminhados diretamente. Se não, são encaminhados para o roteador, tá?
E aí também está a questão aí dos 3 tipos, endereço MAC, endereço IP e endereço de porta. Esse endereço de porta a gente ainda vai falar mais sobre ele. A gente vem falando aí de endereço físico, que é o endereço MAC address, e endereço IP, né? Então coloquei aqui, ó, endereço MAC é endereço físico, é endereço local, e ele só é reconhecido dentro de uma mesma rede física. Então ele serve para entrega, né, dos bits aí nas placas. Já o endereço IP, ele é um endereço lógico, e aí a gente pode usar para encaminhar pacotes entre redes, tá? E o endereço de porta, que a gente ainda vai falar sobre ele no último bimestre, né? É para identificar a aplicação que está rodando aí na máquina, né? Acredito aqui que ninguém acessa aí a internet e conecta, por exemplo, uma aba só no browser, né? Executa um processo só. Como é que fala? A gente nunca acessa uma aplicação só, acessa os recursos de rede, né? Normalmente a gente tem várias aplicações rodando ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Para identificar cada uma dessas aplicações, a gente tem esse chamado número de porta, né? Então, nós vamos ver isso ainda, principalmente quando a gente estudar as camadas de transporte e de aplicação, tá? Por enquanto, vocês só precisam saber disso. Talvez vocês já tenham ouvido falar de número de porta, questão aí de joguinhos, né? Fala muito sobre essa questão de número de porta. A gente vai, por exemplo, né? Deixa eu mudar aqui a tela. Vocês vão acessar uma página, por exemplo, né, que eu tenho para testes, né, com algumas coisas de teste. Acho que a gente já fez isso também. Mas, enfim, número de porta, às vezes ele aparece assim no endereço, ó. No caso aqui o meu, ó, 2.9000. Esse 9000 aqui é um identificador de porta, tá? E aí talvez vocês já tenham visto aí porta, né, número de porta em outros contextos. Mas a gente ainda vai detalhar isso na próxima matéria, tá? Bom, então são números, né, são endereços para identificar coisas distintas, tá? Aí o número de porta também ele é usado quando a gente acessa aí o processo, quando a gente usa o processo de NAT. Né, o roteador, ele coloca também, para que ele consiga usar o mesmo IP externo, ele coloca as diferentes requisições que estão indo para a internet em portas diferentes para diferenciar se é do dispositivo do fulano, do ciclano, do beltrano. Ele vai fazendo essa distinção também por número de portas, tá? Então, tem essas questões aí, tá? Aí, eu pedi para vocês verificarem algumas questões com relação ao endereço de vocês, né? Saber identificar a classe de endereço, né? Se é um endereço válido ou inválido, válido se ele for externo, inválido se ele for interno. Como que vocês vão fazer a distinção? O meu caso aqui, né? Se começa aqui com 192.168, é o endereço interno, é inválido, né? Se o de vocês aí começaram com 172 ou ainda com 10, também faz parte daquelas faixas internas, né? Questão aí de máscara, questão aí de qual que é o endereço externo, né? Então, no caso aqui meu, também aparece endereço IPv6, vocês podem verificar se o de vocês aparece ou não. Tentar achar o MAC também da máquina, verificar o endereço IPv6. A gente tem 2 tipos de endereço IPv6 também. Esse FE80 é um endereço IPv6 gerado automaticamente pelos sistemas operacionais, então todo mundo vai ter esse endereço aí, tá? E há os endereços IPv6 já válidos aí, oferecidos pela operadora. No meu caso, esse aqui, olha.
Por que eu sei que é válido? Porque ele começa aqui com 2,8 e porque aqui ele fala também, olha, escopo global. Né? Então, escopo global quer dizer que é válido, né? É um endereço externo válido da internet. O outro aqui, ó, o FE80, se vocês separarem, escopo link, né? Então, ele só vale dentro da minha rede. Tá? Depois a gente também vai detalhar essas questões aí do IPv6. Bom, então, exercício 10 eu acho que é o mais tranquilo aí de todos. Vamos para o 11 e 12, né? Que são os mais difíceis. Então, os exercícios 1, 2 e 3 seguem aí a mesma lógica. Eu dou 2 IPs, uma para a máquina A, um para a máquina B, pergunto qual que é a máscara, qual que é o IP de subrede dos dois dispositivos e pergunto se eles estão na mesma rede. Então, alguns detalhes importantes aqui, pessoal. Aqui eu não especifiquei, né, o formato, mas se eu já dei o formato da máscara em barra 21, quando eu peço aqui a máscara, eu queria ir a máscara em formato decimal, né? Então, outro detalhe importante, outro detalhe importante aí que vocês têm que saber é escrever máscaras, né? Vou até colocar aqui nas notas compartilhadas. Formato das máscaras. Se eu falar com vocês em barra, é esse barra X, né? Onde X é o número de bits 1 da máscara. E o formato em decimal é quando a gente escreve usando aí o 255, né? Então, no caso aqui, já foi fornecido o formato em barra 21. Vocês tinham que traduzir isso daí para o formato decimal. Então, ficaria desse formato aqui, ó, 255, 255, até aqui são 16 bits 1. E aí depois vocês teriam que colocar mais 5 bits 1 aqui no terceiro byte e descobrir que o valor aqui é 248. Depois dos bits 1 é sempre 0. Então, vocês completam tudo com 0 depois, tá? Então, tem alguém ainda com dificuldade de fazer máscaras, né? Formato em barra, formato decimal? Então, espero que não, né? Tem que saber já fazer, entender o que é máscara. Ai, Abner, qual que é o seu problema? Pode falar aí. Tem que saber, né, transformar de um para o outro aí. Não pode bugar, não. Tem que desbugar tudo aí. Lembrar, não tem mistério, não, né? É contar mesmo o número de bits aqui que você vai colocar bits 1, né? Então, se aqui é 21, até o primeiro octeto aqui são 8 bits. Até o segundo, 16. Para eu completar os 21 aqui, eu preciso de mais 5 bits 1 no terceiro byte. Aí lembra daquela forma de conversão que eu expliquei para vocês. Aliás, vocês vão usar isso aqui o tempo todo. Se quiserem deixar aí uma tabela dessa aqui na hora de fazer a prova, é importante, né? Então, aqui vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? As 8 posições aí dos bits, dentro dos bytes, né? Então, se eu preciso colocar 5 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5. O resto eu ponho 0. Então, 0 e 0. Para eu saber o decimal desse número, somar aqui onde tem bit 1. Então, no caso aqui, ficaria 128 mais 64
mais 32, mais 16, mais 8, 248, né? Por isso que apareceu aqui 248. Então, é sempre seguir esse raciocínio aí. Sempre, sempre, sempre usar essa sequência aqui para fazer a conversão de bits para decimal, tá? Então, usar sempre esse auxílio aqui das potências de 2 para vocês converterem. Tanto de binário para decimal, quanto de decimal para binário, tá? Outra coisa, né? Para achar aí ID de subrede. Então, como que a gente acha ID de subrede? É igual... Opa, comi aqui. ID de subrede vai ser igual ao IP end máscara, né? Então, o que vocês tinham que fazer aqui para achar o ID de subrede de A e de B? Pega o IP de A, faz o end lógico com a máscara. Pega o IP de B, faz o end lógico com a máscara. E aí vocês tinham que obter esses IDs aqui. 00 para A, final 80 para B. Então, como são IPs de subrede diferentes, eu já posso responder a última questão falando que A e B não estão na mesma subrede. Então, vocês tinham que fazer isso para questão 1, questão 2. A 3 é diferente. Então, questão 1 e questão 2 é o mesmo raciocínio, né? Então, calcular a máscara, calcular a ID de subredes, responder se elas estão ou não na mesma subrede, por quê? Dúvidas aqui na 1 e na 2? Ou estamos ok? Podemos seguir. Qual que é calcular IP, Abner? Não estou entendendo sua pergunta, não. Fazer o end lógico? Não, olha só. Vou fazer aqui o de A, depois você faz o de B. Então, você tem que fazer o end de cada byte com cada byte. Vou arrumar aqui para ficar um jeito fácil de enxergar. E aí vocês têm que lembrar o seguinte. Como é que é a tabela do end mesmo? Ó, 0, end 0 é 0. 0 end 1 é 0. 1 end 0 também é 0. 1 end 1 é 1. Então, da tabela do end, vocês podem chegar à seguinte conclusão, tá? X end 0 é sempre 0. X end 1 é sempre X. Concordam comigo ou não? Oi, Abner. Então beleza. Por que isso aqui é importante? É o seguinte. Sempre onde tiver 0, que é o caso aqui desse último byte, vocês nem precisam converter para binário. Sempre onde tiver bytes cheios de 0, não importa, sempre vai dar 0.
Onde eu tenho bytes cheios de 1, também eu não preciso fazer, porque vai dar X. Então, vejam bem. Onde eu tenho 255, são bytes cheios de bits 1. Então, nem preciso converter aqui o 130 e o 64. Porque 130 end 255 vai ser 130. Tá? Da mesma forma, o 64 end 255 também vai ser 64. Então, para os bytes da máscara onde tem 255, vocês nem precisam fazer essa conversão para binário aqui. E os bytes que tem 0, também vocês nem precisam preocupar. Por quê? Porque qualquer coisa end 0 é 0. Então, quer dizer que aqui, ó, o último byte aqui também é 0. Então, vocês nem precisam preocupar. Deixa eu arredar isso aqui. O que vocês vão ter que fazer, então? O 5 com o 248, tá? Vou até marcar aqui. Ó. O 5 e o 248. Então, o que vocês podem fazer? 5 em binário, né, usando 8 bits aí, vai ser... Lembra disso aqui, ó. O 5 tem que ter bit na posição 4 e na posição 1. Então, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Isso aqui é o 5 em binário. O 248 em binário, por um acaso, já está até aqui em cima, porque foi o que a gente fez para descobrir a máscara. Então, é 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Aqui, ó, ficou 0 com 0, 0, 0 com 1, 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 1 com 0, 0, 0 e 1 com 0. Fazendo o end aqui, bit a bit, vocês vão descobrir que isso aqui vai dar 0. Por isso que aqui embaixo ficou 0. No caso do B, vamos copiar aqui para fazer o do B mais rápido. O B, o valor de B aqui é 8 e 2, né? Então, deixa eu trocar aqui. 8 e 2 aqui no final. A máscara é a mesma. Então, de novo, eu não tenho que preocupar nem com os 2 primeiros bytes, porque eu vou fazer end com 255. Então, basta eu repetir aqui. E o último byte eu vou fazer end com 0. Então, vai ficar 0 também. Então, eu vou preocupar só com o 8 e com o 248. Então, o 8 em binário, né? É isso aqui. O que vai acontecer? Aqui eles não estão muito alinhadinhos, né? Mas o que vai acontecer é que vai ficar esse 1 fazendo end com esse 1, vai ficar um 1 aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Isso aqui em decimal é 8. Né? Então, por isso que faz o 8 aqui. Lembrou, Abner? Como é que faz, então, o end aí? Beleza. Então, vamos que vamos. Temos muita coisa ainda para falar. Então, vamos fazer isso depois aí para o 2, né? Para ter aqui, que vocês vão ver que vai ter a mesma subrede aí. Agora, na questão 3, tem uma pergunta aí que é o seguinte. A rede está configurada aí desse IP com essa máscara aqui.
E aí eu pergunto se uma máquina for configurada com esse IP, com essa máscara aqui, o que é que vai acontecer e por quê? Então, essa máscara aqui a gente já viu aqui pelo exercício anterior, do exercício 1, que essa máscara, né, com o 248 aqui no terceiro byte, ela é barra 21. Ela não é barra 22. Então, o que acontece? Depois, se vocês quiserem até fazer um teste lá no Packet Tracer, vocês podem fazer isso. Se eu quiser colocar um computador com uma máscara diferente da máscara que está configurada nos outros dispositivos da rede, vai dar erro, tá? Essa máscara ela não vai ser reconhecida na rede, porque ela está com uma configuração de máscara errada, ou melhor, diferente, né? Então, em algum momento lá nos slides, né, eu falo o seguinte: A e B estão na mesma rede, vale para subredes também. Se eu tenho que satisfazer duas condições. A primeira condição, né, é os IDs de rede ou subrede são os mesmos. A segunda condição é as máscaras são as mesmas. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui no exercício? Eu coloquei uma máscara diferente. Então, se a máscara é diferente, A e B não vai estar na mesma rede. No caso aqui, esse dispositivo que vocês estão configurando com a máscara diferente, ele não vai ser reconhecido dentro dessa rede. Então, vai dar um erro de configuração aí, vocês não vão conseguir acessar a máquina, não vai conseguir comunicar com as outras, tá? Por conta dessa questão aqui, que o algoritmo do protocolo IP, ele vai verificar se A e B estão na mesma rede a partir dessas condições aqui, tá? Então, no caso aqui, a máscara está diferente, não vai fazer parte da rede, tá? Na questão 4, atenção para a pergunta, que é bits de host, né? Bits de host são os bits 0 da máscara. Então, aqui em cima a gente viu que o X é o número de bits 1 da máscara, né? Bits de host são os bits 0 da máscara. Então, vocês podem até fazer 32 menos X, né? O X aqui da máscara, se vocês fizerem, né, 32 menos X, vocês vão ter os bits de host. Então, no caso aqui, eu pus a máscara em decimal. Só que eu fui tão boazinha, né, que dá para vocês saberem que é o barra 21. Ops. Aqui do exercício 1, né? Mas quem quiser fazer a conversão aí, faz isso aqui, ó. Então, no caso aí do exercício 4, isso aqui é barra 21. 32 menos 21, quanto que dá? 11. Por isso que são 11 bits de host, tá? Tá claro isso, pessoal? O que é bits de host, bits de máscara, né? Tem que saber o que são os bits 1, o que são os bits 0 aí na máscara, tá? A questão 5, opa, aqui saiu errado, né? Deixa eu até tirar isso aqui. A questão 5, vocês vão pegar o endereço aqui, classe C, e fazer todos os casos aí com máscaras barra 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Para que isso, né? Apesar de ser chato fazer,
mas é um exercício que vocês vão ver aí toda aquela tabela lá do slide que mostrava as tabelas, os números de subrede, redes utilizáveis e blá, 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 blá. Vou até achar aqui essa tabela. Aqui, cadê você? Deixa eu achar aqui, com calma. 500 e alguma coisa. Estamos por aqui, por aqui, por aqui. Essa tabela aqui, ó. Então, é praticamente fazer essa tabela aqui, era questão 5, né? Então, o que que era? Olha só. Vou voltar aqui no meu... Cadê meu gabarito? Tá aqui. Aí tem gente que às vezes fica na dúvida aqui no barra 24 para saber número de subredes utilizáveis. Aí, gente, a máscara barra 24 é a máscara da classe. Então, vocês não poderiam esquecer uma informação importante, que era a questão aí que quando a máscara é igual à máscara padrão da classe, quer dizer que a rede não está subdividida. Então, aqui a gente nem aplica número de subredes, né? Essa rede não está subdividida. Barra 24 com endereço de classe C é a própria rede. Ah, mas tem como fazer número de hosts, porque os 8 bits aqui do último byte são bits de host. Então, 2 elevado a 8 menos 2, 254. Então, a letra A aí era só prestar atenção que nem subrede tem, porque é classe C. Depois vocês vão fazer barra 25, que é com 1 bit de subrede, barra 26, 2 bits de subrede, barra 27, 3 bits de subrede. Opa! Tá. Aí tem endereço de subrede para quem? Para esse carinha aqui. Então, vocês tinham que pegar esse cara e fazer o end lógico dele com cada máscara aqui, para vocês terem o endereço de subrede, né? E fazer as continhas aí de número de subredes utilizáveis e número de hosts utilizáveis. Por isso que eu falei que é basicamente montar essa tabela aqui, ó, né? Só que aí ainda complementando, fazendo o end lógico, né? Então, depois dá uma conferida aí para ver se vocês fizeram tudo certinho. Na questão 6, vocês vão receber aí endereços IPs e vocês vão ter que responder. O pacote aí vai passar por algum roteador? Como que eu sei se passa ou não pelo roteador? Basta lembrar disso aqui, ó. No caso, eu avisei aqui no enunciado que não tem subredes. O que eu quis dizer com isso? Quero dizer que todos esses IPs, eles estão nas suas respectivas classes. Então, na letra A, eu tenho um prefixo aqui, 128. 128 é classe B, né? Então, o prefixo da rede é 128.23. Com um outro IP, 193, que é classe C. Então, nem na mesma classe esses IPs estão. Então, vai passar por um roteador, né? Eles não têm o mesmo ID de rede, tá? Então, na letra A, tem roteador. Na letra B, a gente tem um endereço que começa com 128, outro também que começa com 128. Só que aí vocês tinham que lembrar o seguinte: prefixo 128 é classe B. Então, a rede é 128.23.
Se eu tenho 128,23 para o primeiro e 128,45 para o segundo, também são endereços em redes diferentes. Se são redes diferentes, passa para o roteador. Então, coloquei aqui, ó, a rede do primeiro dispositivo é essa, a rede do segundo dispositivo é essa. E na letra C, aí sim, eu tenho uma rede 128,23 com outra 128,23. Aí não vai passar para o roteador, porque os dispositivos estão na mesma rede 128,23, tá? Dúvidas aí? Então, vou para frente. Questão 7 era para vocês desenharem duas redes. Uma é a rede 8000, a outra é a rede 13145, e colocar aí alguns endereços, inclusive para o roteador aqui, ó. Então, eu falei que a rede 8 ela é classe A rede 13145 é classe B, e escolhi aqui, ó, o final 1 como endereço aqui do roteador, final 10 aqui, 010 para esse lado aqui do roteador, e distribuir alguns endereços aí. Era só isso que vocês tinham que fazer. Lembrando que o roteador sempre tem um endereço participando da rede nos dois lados, tá? Questão 8, aí eu acho que já deve ter dado aí um pouquinho mais de trabalho. Principalmente questões 8, 9, 10 e por aí vai. Então, em um bloco de endereços, eu dei o endereço aí para vocês. Falei que tem um certo host aí que tem esse IP. E pedi para vocês descobrirem qual que é o primeiro e qual que é o último endereço desse bloco. Esse tipo de questão vocês vão ver o tempo todo, tá? Inclusive na prova. Então, como é que faz aqui? Né? Como é que a gente faz esse tipo de exercício? O que vocês têm que descobrir antes de mais nada? Né? A questão aí da máscara. E a questão de quantos endereços que tem em cada bloco, tá? Porque aqui eu pedi o primeiro endereço, né, que é o endereço de rede, o último endereço, que é o endereço de broadcast, tem o endereço de host e o endereço de broadcast, desculpe. E o primeiro endereço de host aí. Deixei tudo aí para vocês. A partir de um endereço, como que eu descubro os endereços do bloco? Então, eu vou fazer o 8 aqui, vale o mesmo raciocínio para o 9, tá? Vou colocar aqui 8. Então, como é que é o procedimento, né? O IP, ele é dado, é esse que está aí. A primeira coisa que vocês têm que fazer é trabalhar a máscara. Aqui é /16, né? Então, essa aqui tá até fácil. Por quê? /16, né? Vai pegar aqui os dois primeiros bytes, só que eu tô no endereço de classe A. Então, lembra que eu tenho o primeiro byte é a rede, o segundo byte é a subrede, e o terceiro e o quarto bytes é que são de host. Então, a máscara aqui. Ops. 255.0.0. 16 bits aqui de máscara, né? Então, máscara de subrede. Vamos escrever isso. Então, a primeira coisa é achar a máscara. Por quê? Para vocês entenderem que, como esse endereço aqui é de classe A, e essa máscara aqui não é de classe A, quer dizer que essa rede está subdividida, e quer dizer que os dois primeiros bytes não vão mudar, porque é o byte de rede e o byte de subrede. Tá claro até aí? Bom,
Vou até deixar eles assim, negrito. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer... quer dizer, a primeira coisa que a gente já fez, que é a máscara. A segunda coisa que nós vamos fazer é o ID de subrede para esse IP que foi dado. Então, o que a gente tem que fazer mesmo? 25, 34, 12, 56. Fazer um end com a máscara. Então, olha só. Vou colocar alinhado aqui com a máscara para a gente fazer o end aí. Então, o que eu falei lá em cima. Onde tem 255, vai repetir o qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa com 255 é qualquer coisa. Olha o X aqui, ó. X end 1 é X. Então, eu nem preciso converter para binário, hein, gente? 25 e o 34, vocês podem repetir aí sem problema. E aqui também ficou fácil, porque 0 end x é 0. Então, independente do que tiver aqui, é 0.0. Então, essa subrede desse cara aqui é essa subrede... Ops, desculpa. Deixa eu pular aqui, gente. Peraí. Ficou uma burrice isso aqui. Peraí. Isso aqui é o IP dado. Deixa eu arrumar aqui de novo. E o ID da subrede, eu vou até escrever, isso aqui é o end lógico, né? Eita. Então, acho que agora fica mais claro. Então, vocês pegam a máscara que vocês encontraram, que foi dado, faz o end lógico com o IP que foi dado, vocês acham o ID de subrede. Aí, aquele processo que eu ensinei para vocês, dessa tabela aqui. Como é que a gente acha o primeiro e o último endereço de host, né? Que é o que vocês vão ter que fazer aqui. Então, vamos lá. Só que aqui é mais complicado porque eu trabalho com 2 bytes. Então, o primeiro host, eu sempre expliquei para vocês que é o ID da subrede mais 1. Então, fica aqui, ó. 34, 0. Mais 1, nesse último byte aqui, é 1 mesmo, né? Porque era tudo 0. Coloquei mais 1, fica 1. Então, o primeiro host está aqui. Se vocês vierem aqui no gabarito, é esse que está aqui. Aí eu peço o endereço de subrede e o último endereço, né? Quem colocou o endereço de broadcast está certo, quem colocou o último endereço de host também está certo. Para evitar dúvidas, eu coloquei todos aqui. Tanto o endereço de subrede. Aliás, isso aqui está escrito errado, né? Endereço de subrede. Vou colocar aqui. Endereço de subrede, o endereço de host, o endereço de broadcast, o endereço de... o primeiro endereço de host. Então, coloquei todos aí para não ter nenhum problema, tá? Então, como é que vocês vão saber o último? Vocês têm 2 estratégias para fazer, para descobrir esse cara aqui ou esse cara aqui. A primeira estratégia é o seguinte. Vocês descobrem que esse número aqui é o endereço de subrede. Por quê mesmo? Porque eu estou falando de endereço classe A, estou usando essa máscara /16, e então aqui é o byte de rede, aqui é o byte de subrede, tá? Então, uma estratégia
é que vocês poderiam pensar o seguinte: olha, a próxima subrede vai ser a 253500. Por quê? Porque essa aqui é 34. 34 mais 1, 35. Então, a próxima subrede é essa aqui. Ou, outra forma de fazer, tá? Então, aqui, ó, pela próxima subrede, ou número de hosts. O que vocês vão descobrir aqui, meus queridos? Que com essa máscara aqui, os dois últimos bytes são de host, né? O byte 3 e o byte 4. Então, melhor, né? Bytes 3 e 4 são bits de host. O que vocês podem fazer aqui, turma? Pode colocar aí 16 bits aí de host. Quer dizer, então, turma, que tudo 0 mais 1 é o primeiro host. E o último é tudo 1 menos o último. Então, se vocês colocarem assim, olha, repete o prefixo e vão brincar com os últimos bytes aqui, tá? Vou botar aqui embaixo só para ficar mais fácil. Então, vou colocar assim, ó, terceiro byte, quarto byte. Vocês enxergarem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o terceiro byte. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu colocar todos os bits iguais a 1, é o broadcast. Então, quem quiser fazer o broadcast, eu falei que podia também. Coloquei aqui para vocês, ó. Endereço de broadcast. 255, 255 nos dois últimos bytes. Ou, se vocês quiserem tirar o último bit aqui, vocês vão ter o endereço do último host. Então, como é que ficou aqui o último host? O terceiro byte é 255. E o quarto byte é esse número aqui convertido para decimal. Isso aqui para decimal é 255 menos o bit 1. Então, 254. Tá aqui, ó. Então, vocês podem trabalhar, vocês têm que saber aí como que vocês vão achar primeiros e últimos endereços desse bloco, né, de blocos. A questão 8 trabalhava aí com 2 bytes. A questão 9 é mais fácil porque só trabalha com o último byte. Mas o processo é o mesmo. Primeiro, achar a máscara. Então, primeiro passo, máscara. Segundo passo, ID de subrede, fazendo o AND lógico aí da máscara com o IP que foi dado, vocês acham o ID de subrede. Primeiro host é ID de subrede mais 1. Último host é o ID de broadcast menos 1 ou o ID da próxima rede menos 2. Então, aí vocês escolhem o que vocês preferem. Eu prefiro fazer pelos bytes de host aí, para ficar mais claro, tá? Ok, turma? Então, vocês vão fazer esse processo aí. Vejam que nunca tem um jeito só de fazer as coisas. O importante é vocês entenderem o significado de cada coisa para saber como atingir os objetivos aí, tá? Como eu já estourei meu tempo aqui, vamos fazer o seguinte. Essa questão 10 aqui, ela é bem complicadinha, né? Eu posso voltar para falar sobre ela aqui no plantão, tá? Então, a 10, a 11 é mais tranquila, né?
e a 12. Então, a 10 eu acho que é a questão mais complicada aí de vocês fazerem do exercício 10, né? E a gente ainda tem também essas aqui mais fácil de vocês conferirem, né? Colocar aí as máscaras em notação em barra, eu dou ela em decimal, vocês põem em barra. E tem aí também a 14, é fazer esse raciocínio aqui que eu acabei de ensinar para vocês. Descobrir intervalo de endereços nos blocos a seguir, tá? Então, quem ainda está com dificuldade de fazer isso aqui, dá uma olhada aí na 14. Eu já vou disponibilizar esse gabarito aqui para quem já quiser ir estudando aí, tá? Então, aqui, eu coloquei tudo? Deixa eu ver. Esse aqui é exercício 11. É 10 e 11, né? Que eu pedi. Não, tem o 12 também para vocês fazerem, né? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Deixa eu conferir aqui o que eu deixei aqui para vocês. 10, 11 e 12. Ah, ainda tem a parte aqui das subredes de tamanhos diferentes. Vou acrescentar aqui para vocês. Espera aí. Não, então tá. Vou deixar disponível, então, o gabarito para vocês. Volto às 10h40 para continuar aqui tirando as dúvidas. Enquanto isso, pessoal, se possível, né, claro, vão dando uma olhada aí também nas práticas, né, para tirar dúvidas aí. Vocês têm 2 práticas para entregar hoje e ninguém ainda entregou. Eu posso até estender o prazo de entrega, não tem problema não. Mas vale a pena vocês fazerem, porque vocês têm que, né, fazer aí a parte de para estudar para a prova, né? Então não tem problema eu até adiar a entrega não, mas é importante vocês fazerem, tá? Então até mais, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Tá complicado, claro que tá, né? Sempre tá. Abraço aí para vocês.